Good morning, good afternoon ou good evening. Depende da aula, depende de quando você está vendo essa aula. In, at e on. It, on e at são proposições utilizadas para fazer referência principalmente a tempo e lugar. In é uma proposição utilizada para indicar tempo e lugar. Seu significado depende do contexto no qual se aplica, podendo ser, por exemplo, dentro de, em, de, no e na. Indicações de tempo. No que diz respeito ao tempo, podemos dizer que in utilizada para indicar períodos de tempos mais longos e menos definidos. In é mais para falar em geral, sem especificar nada. Por exemplo, uma parte do dia, um mês ou um ano. Não o nome do mês. Não, você não precisa explicar, é só falar. É falar mais em geral. Tem partes do dia, igual in the afternoon, que é de tarde. I study English in the afternoon. Eu estudo inglês de tarde. Execução. Quando a parte do dia for à noite, utiliza-se at e não in. The show will be at night. O show será à noite. Indicação de um ano. In 1999. Em 1999. She was born in 1999. Ela nasceu em 1999. Indicação de um mês. In June. Em julho. His birthday is in June. O aniversário dele é em junho. Estação do ano. In the winter. No inverno. We love to travel in the winter. Nós adoramos viajar no inverno. Reparou que nenhum especificou, foi muito específico, foi tudo generalista. O in é mais indicado para frase que você vai falar em geral. Aí tem uma indicação de lugar, que é ao fazer referência a um lugar devemos utilizar a preposição in quando falamos de locais maiores como cidades, países, estados, parte de uma casa, etc. Cidade, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. They live in Rio de Janeiro. Eles moram no Rio de Janeiro. País, in Brazil, no Brasil. He has a company in Brazil. Ele tem uma empresa no Brasil. Parte de casa, in the living room, na sala. We prefer to watch TV in the living room. Nós preferimos assistir TV na sala. Agora vamos para on. On é uma preposição utilizada para fazer referência principalmente a datas e dias específicos e a superfícies de locais. É quando você vai mais especificar. Assim como acontece com in, ela pode ser traduzida de diversas maneiras para o português. Depende muito do contexto que for aplicada. Então, o seu significado pode ser sobre, em cima de, em cima de, em, no e na. Indicação de tempo. Veja alguns exemplos de uso da proposição on para fazer referência a datas e dias específicas. Data específica. On October 6th. No dia 6 de outubro. Reparou que lá em cima tem um exemplo. Vou até puxar aqui. Cadê o mês? In June. Não especificou o dia, não especificou, só falou que é em junho.
Mas quando você vai usar on, ele especificou o dia, on October 6, no dia 6 de outubro. Foi mais específico, então você usa o on. Aí tem dia específico, on Mondays, às segundas-feiras. Aí tem indicação de lugar. Observe o uso da preposição on para fazer referência às superfícies de locais. The fruits are on the table. As frutas estão em cima da mesa. Pode ser quando alguma on pode ser quando está falando que um objeto, alguma coisa está em cima de. The book is on the shelf. O livro está na prateleira. Observação. Também usamos a preposição on com alguns meios eletrônicos. Por exemplo, on the phone, que é ao telefone, ou on the internet, na internet. E alguns meios de transporte público. Por exemplo, on the bus, no ônibus. Qual exemplo? Igual em questão de transporte, você pode usar in the bus, mas você está falando que você está dentro de um ônibus. Quando você fala on the bus, você está falando que eu estou no ônibus. Igual on the plane, no avião, você pode falar in the plane, dentro de um avião. Tem on the subway, que é no metrô, ou in the subway, que é dentro de um metrô. Aí tem um mais específico ainda, que é at. É uma preposição usada expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Dependendo do contexto que se insere, ela pode significar a, em, na e no. Indicação de tempo. Veja abaixo o uso da preposição at indicando horários. The meeting will begin at 10 a.m. A reunião começará às 10 horas da manhã. Our flight arrived at 9 o'clock. Nosso voo chegou às 9 horas. Reparou que essas duas frases é bem específica? Uau, falou que a reunião irá começar 10 horas da manhã. Aí tem uma indicação de lugar. My brother is at home. Meu irmão está em casa. We had lunch at school yesterday. Nós almoçamos na escola ontem. Aí eu pus o diagrama aqui para vocês. Tem um círculo grande que é in, que você usa para décadas, você usa para anos, você usa para meses ou partes do dia, igual the morning, que é de manhã, the afternoon, que é de tarde, the evening, que é de noite, ou pode até ser the night, mas é o certo é usar the evening. Aí tem o on, que é mais específico, que você usa para dias da semana, que é Monday, que você usa para dias do mês, que é dia 25, the 25th. Data consistente, igual você especifica o mês e o dia. February 25th. Aí tem todo, pelo menos no inglês, todo feriado que tiver day, igual Christmas Day, Easter Day, New Year's Day, no inglês, aí você usa o on. Aí tem um mais específico ainda, que é o at, que você vai usar para descrever tempo e feriados. Pode ser o feriados que não tem day, igual quando você não vai usar, igual você vai só falar Christmas, aí você vai colocar at, igual você vai usar, que é Christmas, que é Natal. Easter, que é Páscoa, você vai usar só Easter, não vai usar Easter Day.
você coloca só at. Você vai falar só New Year's, que é ano novo. Não vai falar New Year's Day, você coloca at. Corrigindo, eu falando mais cedo que aqui dos tempos do dia, quando você vai falar night, à noite, só night em específico, você usa at. Em questão dessa matéria é só isso mesmo. Então, tchau para vocês.